Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora aqui, uma das hosts do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu tenho a honra enorme de poder fazer parte, porque aqui eu sempre falo com vocês que estão conferindo esse podcast no nosso canal, no Editora Chave Mestra. Eu sempre digo que por aqui eu aprendo a cada dia. Eu sei que são muitos anos de estrada aí, mas pode você achar ou não, você duvidando ou não, mas eu aprendo sim todos os dias, porque todos nós, quando nós estamos abertos ao aprendizado, abertos à mudança de uma mentalidade, isso sempre acontece. Então não adianta você falar para mim, eu tenho 15, eu tenho 20, 30, 40, seja qual idade você tiver, qual fase você tiver, se você quer aprender, você vai aprender. Então eu sempre me atualizo aqui. Tem temas que eu já vi, mas tem temas que eu vejo de uma outra forma. Eles trazem aqui para mim com conteúdo tão gostoso, uma forma tão didática, e é tão bom para nós, porque a gente sai divulgando para outras pessoas. E é isso que você pode e deveria fazer. Trazer esse conteúdo que a gente vai falar aqui agora para outras pessoas. A gente vai falar de autenticidade, a gente vai falar de sucesso, a gente vai falar de muita coisa e eu já falei demais, viu? Porque eu vou deixar com ela. Ela que está participando com a gente, inclusive, não sei que ordem que você vai ver esse podcast, mas na gravação, ela é minha primeira escritora desse livro que ficou lindo, que tá, lembra que eu sempre falo, ó, cheirinho de novo, Metamorfose para o Sucesso. Dá uma olhada aqui, mostrando aqui para o José. Tudo bom, José? José, que é nosso diretor de corte aqui, que também está sempre ali comigo, fazendo acontecer. E ela, que está com a gente aqui, para fazer parte não só do livro, mas de todo o conteúdo audiovisual aqui com a gente. Ela está no capítulo 5, Autenticidade, sua marca como líder. É, tem muito conteúdo aqui que eu vou fazer muita pergunta para ela, viu? Porque eu gosto dessa palavra já. Autenticidade é comigo. Então eu vou entrevistá-la aqui hoje, Cida Barbosa. Tudo bom, Cida? Tudo ótimo, Como é que tudo você ótimo. está? Nós estamos, como a gente conversou um pouquinho mais cedo, extremamente felizes. É como se a fichinha tivesse caindo agora, que nós estamos numa metrópole, São Paulo. Estamos participando de um projeto belíssimo e, como você falou, que traz um conhecimento. O título do livro traz isso, Sim. essa transformação. E poder estar contribuindo com a editora, poder estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa vivência com as pessoas, é um sentimento de realização fantástico. A gente pequenininha, a gente olhava os escritores na escola, né? Nossa, Olavo Bilac, meu Deus, aí já da era moderna, a gente traz a Cortella, Augusto Cury, e hoje você poder olhar e falar assim, cara, eu também estou começando a escrever. Eu acho que eu não consigo nem definir numa palavra. A gente ficaria um podcast inteiro para falar assim como eu estou me sentindo. Mas Ótimo, acho que realização, acho que é a palavra. Isso ótimo. define. E isso é tão bom quando vocês falam isso pra gente, porque dá para se ter essa noção de que não é algo comum, de uma escrita. Não, vocês trazem com muito carinho, com muito cuidado. Então, o que tem aqui de vocês é história, é vivência, é experiência, porque senão vocês não estavam tão felizes e realizados. Porque hoje a gente está num tempo tão de chat GPT, de inteligência artificial, porque daí quando a gente faz alguma coisa, a gente realmente se sente ainda mais feliz. Aí fala assim, puxa, é meu, fui Muito, eu que escrevi. muito. Foram assim dias, noites, onde você precisa compilar numa quantidade de caracteres, uma quantidade de páginas, um conteúdo de uma vida inteira, um tema que você escolheu para falar, que você vivencia todos os dias e que você precisa naquele momento transcrever em algumas centenas de caracteres e que naquela quantidade você poder passar uma verdade, poder passar uma possibilidade de transformação da mentalidade, que é o que você falou bem no comecinho. E quando a gente vem numa pegada onde tudo se pega pronto, a nossa responsabilidade quanto escritores, ela aumenta. Porque tá vindo alguém para achar uma fórmula dentro desse livro. Vai vir Exato, muita gente para encontrar fórmulas mágicas com cada capítulo que nós escrevemos nessa obra. Então eu sim, também estou sendo responsável por entregar algo que vai ser uma sim. base
para alguém. Então é uma responsabilidade muito grande, é uma ousadia. Você sai da sua bolha e se torna uma pessoa, uma figura que vai ser responsável por influenciar outras pessoas. E o que é mais fantástico é quando a gente consegue trazer a nossa vivência, a nossa experiência. Eu até brinco muito que a gente adquire conhecimento. Você vai ler um livro, mas sabedoria você precisa passar por uma trajetória, você Exato. precisa vivenciar, você precisa estar dentro de conflitos, ter aprendido a resolvê-los, para que você tenha propriedade e autoridade na hora de falar assim, olha, cara, hoje o diferencial da sua carreira é você ter uma liderança de fato que inspira. Como que você vai inspirar? É o que a gente fala nesse capítulo. Que imagem você tem transmitido para as pessoas? Então, é uma responsabilidade muito grande quando nós saímos da nossa bolha, nós rompemos com aquele medo do julgamento, Ótimo. a visão, tipo, nossa, e o que vão pensar agora sobre mim? Você rompe com isso e fala, é a minha vida. Aquilo que eu brinquei mais cedo, eu vou ver a loucura da minha vida. E a gente ousar fazer o que muitas pessoas não ousam fazer, traz um sentimento de realização muito grande. E de entender o papel social que a nossa carreira tem na vida do outro, o papel social que o nosso conhecimento tem nas realidades das empresas, das organizações, das corporações, o quanto que nós somos capazes de criar motivos para que as pessoas entrem em ação. Sim. Fala-se muito de motivação. Nossa, as pessoas precisam estar motivadas, as pessoas precisam estar engajadas. E nós, enquanto profissionais, quando nós assumimos aí a responsabilidade de escrever um conteúdo, de estar nas redes sociais divulgando conteúdos, nós estamos criando motivos para que as pessoas entrem em ação. Porque motivação é algo muito interno, mas nós somos capazes de criar isso, de criar motivos para que as pessoas consigam visualizar e entrar em ação. Então, assim, eu estou felicíssima, muito, muito realizada. E como a gente fala de conexão, ter pessoas que lá atrás me conheceram e me indicaram para essa obra. Olha, tem uma pessoa que eu acho que vai ser fantástica para esse projeto. Uhum. Eu brinco muito, não precisa ter dinheiro, você precisa ter amigo que tem, você não precisa saber de tudo, mas tem amigos que saibam, viu? Pois é, mas é isso mesmo, é sobre isso, porque os amigos eles vão te levando e você vai, eu falo muito que é sentar nas mesas certas, né? E você escolhe também as mesas que pode sentar e entrar e E eu cadeiras. falo muito que quando eu tô na mesa onde eu sou a parte que mais já detém o conhecimento, eu já fico buscando qual outra mesa que eu Uhum. vou sentar, onde eu sei menos, Para você sempre estar para eu sempre aprendendo. estar aprendendo. Então, nessa mesa eu percebo, Fica à vontade se quiser beber água. eu percebo que eu já, opa, peraí, aqui eu que tô com nível É, um pouco acima, qual outra mesa que eu vou buscar sentar onde eu estarei exato. na posição de aprendiz? E sabe que eu vou deixar enquanto você recompõe a voz aí, porque nós estamos todos assim hoje? Estamos tudo aqui só na água e no. Eu acredito, Cida, você vai me falar, você que tem essa experiência também aí dessa vivência. Nós estamos falando com líderes, né? Nós estamos falando aqui transformando empreendedores comuns em líderes extraordinários. E quando a gente fala de líder, não é só o líder que tem um timaço. Estamos falando de liderança até da vida, da própria Sim, vida, né? uhum. Mas o Líder que de que si você mesmo. acha de si mesmo? O que que você acredita? Porque, por exemplo, você fala que tem essa visão, mas eu vejo que tem muita gente que tem uma visão fechada no sentido, não, mas é confortável estar numa mesa que eu sei mais, porque sempre eu sei mais, eu não. É aquela visão do, ao invés de eu aprender, eu sempre vou estar acima de alguém. Ele não quer aprender, ele quer estar acima. E isso, na verdade, é o contrário, isso vai O tempo tirar inteiro. dele o aprendizado, né? Então, eu acho que é a falta de não só humildade, mas também de querer aprender. Ixi, nós hoje que trabalhamos com a área de recursos humanos, a gente tem trabalhado 2025 o ano da adaptabilidade. O líder, a empresa, a organização, ela precisa se adaptar a um novo momento de gestão. Nós nunca falamos tanto de pessoas. Nunca falamos tanto de pessoas quanto nos últimos anos. E pós-pandemia, isso ficou cada vez mais forte. Uhum. Então, quando a gente fala de o livro, né, Metamorfose para o Sucesso, então é uma transformação para você alcançar um outro patamar na carreira, no negócio. Então, todos nós autores que participamos dessa obra, cada um trouxe um pouco da sua expertise, da sua vivência, como um modelo para que você gere uma virada de chave,
uma mudança de mentalidade, porque é bem isso que traz o título, né? Uma metamorfose, uma Sim. transformação, um novo modelo, sair de um ponto A para chegar num ponto B. Sair dessa visão minimalista para uma visão, uma mentalidade mais expandida, uma Uhum. mentalidade mais ampla de todo o negócio. Muitos líderes focam muito no processo, a gente falava disso na viagem, resultado, números, mas a que preço? A que preço se chega a esses resultados? Uhum. Né, você tem um clima organizacional saudável, as pessoas estão lá porque elas sentem pertencem ao processo. E quando a gente fala de liderança autêntica, é o quanto as pessoas olham para você e veem verdade. Enquanto as pessoas olham para o líder e enxergam realmente coerência na fala, na atitude, nas ações, né, no comportamento diário. Uhum. E quando a gente trouxe esse subtítulo, né, empreendedores comuns em líderes Uhum. extraordinários, porque há uma grande diferença entre ser um gestor e um líder. Né? Há uma grande diferença. E às vezes isso fica muito misturado ainda. Fica tudo muito confuso. E quando a gente fala de liderança, eu estou falando daquela pessoa capaz de influenciar positivamente as pessoas. E aí eu brinco muito com os meus mentorados. Eu falo, olha, fazer as coisas não é difícil. Agora, fazer com que as pessoas façam, aí está o desafio. Exato. Porque às vezes eu sei da técnica, você sabe como que o processo funciona, mas só nós duas não conseguimos fazer com que a cadeia de situações que tem dentro da organização aconteça. Então a gente precisa de pessoas Uhum. fazendo. Então a nossa capacidade de fazer com que essas pessoas façam o que deve ser feito é que de fato é o grande desafio. E antes as pessoas vinham trabalhar com a gente sem pesquisar muito sobre nós, sobre o nosso negócio, sobre a nossa empresa. As pessoas elas não buscavam conhecer muito dos negócios, da cultura da empresa. Elas vinham. E muitas vezes elas ficavam muito tempo porque elas não queriam sujar a carteira, Eu porque ela lembro muito bem disso. Acho que tem gente que não sabe nem o que é sujar a carteira. não, eu não posso Eu sair falava: por "Não posso sair por 2 aninhos só numa empresa não, tem que ficar eu mais". tenho que ficar mais, porque eu tinha essa visão de que o que a outra empresa vai pensar se eu estiver mudando? Ótimo. Hoje a gente tem uma visão diferente. Será que você não ficou esse tempo todo, 10 anos, porque você foi acomodada? Exato. Será que não foi confortável não sair daquele ambiente onde você já dominava? Então, Tá. hoje, nós que trabalhamos com gestão de pessoas, a gente começa a ter várias vertentes, várias visões sobre a mesma situação. Hoje, por exemplo, uma pessoa que fica 4 meses, 5 meses, ela sai numa entrevista de um processo de recrutamento e seleção que a gente vai conduzir, eu vou entender por quê. Por que você não quis ficar? Ah, se da cultura não era aquilo que eu acreditava, né? Conflitava com os meus valores, os princípios da organização não são coerentes com os meus princípios. Eu não tinha uma visão de carreira. Então, tem N motivos que fazem com que as pessoas saiam, Sim. mudem de emprego. E quando a gente fala do líder, ele ter essa autenticidade, é ele poder ter a capacidade de mostrar para as pessoas que ele construiu uma trajetória, sendo quem ele é, fazendo adaptações comportamentais, desenvolvendo habilidades que ele não tinha, competência, aprimorando as que ele tinha, e que ele caminhou, ele trilhou um caminho Uhum. e chegou até onde ele está. E que aquilo lá não é dele, ele está lá. Eu falo muito isso para os meus mentorados. Tenha uma visão de que você está, porque o estar é passageiro. Então, se eu estou aqui, eu visualizo estar em outro patamar. Uhum. Não seja dono do cargo, não queira ser dono do cargo. Porque é muito pequeno você imaginar que você é dono daquela posição. E aí a gente busca despertar essa visão. Seja um líder de fato que mostre para as pessoas que existe um caminho além, que existe um patamar adiante, que existe um degrau acima, para que as pessoas percebam que naquilo que você construiu, ela também pode se inspirar e construir. Construir. Então hoje, esse sujar a carteira, assim, a gente não se apega muito a isso, não. Sim. As Ah, pessoas você hoje vê. estão buscando sentimento de pertencimento. Eu estou aqui por qual motivo? O que a sua empresa representa hoje para mim, para minha carreira, para minha vida? Qual que é o meu papel dentro desse processo todo? Eu acabei te cortando, mas você tem esse sentimento também, com tanto tempo aí na área, de que também é um extremo hoje? E eu não tô bem, deu 3 meses, vou embora. Não tô bem, deu 4 meses, tô indo embora. Porque
das Sim, pessoas também. procurarem também. Eu sinto porque eu ouço muitas pessoas falarem que são os líderes e os donos de empresas buscando pessoas para trabalhar e não encontrando muitas vezes, o que não acontecia na minha época, Ah, né. Então, de não. repente, de pessoas também que querem trabalhar, mas, não tá muito bom, deu uma apertada no parafuso ali, espanou e vai embora. E de repente Estamos com uma geração mais sensível. tá um pouquinho mais frouxo, né. É, a gente tem encontrado dificuldades nessa retenção, porque não é mais salário que retém, é muitas variáveis que a organização precisa se preocupar para reter um talento. Primeira coisa, eles têm uma visão hoje, geração Z, é isso, né? A nossa geração, a última geração? Eu já nem sei qual Nós que estamos é, na qual? Acho que é a YZ, Z. o A W, eu já nossa nem sei mais última qual. geração, ela tem uma visão mais imediatista da carreira. Então ela não quer, às vezes, se dispor a trilhar um caminho que eu e você trilhamos. Primeiro a gente entrava na empresa, trabalhava muito, mostrava o nosso trabalho, para depois você pensar numa promoção. Hoje isso é muito mais rápido, Sim, porque eles vêm com uma bagagem inovadora, maior do que a gente apresentava há um tempo atrás, porque há um tempo sim. atrás a gente era mais apegado a regras, a processos, a gente tinha um pouco E também menos não tinha espaço para contribuir. isso, e também Tanto que não tinha muito a espaço gente era pra gente, chamado né. de empregado, né? É, exatamente, eu já fui muito chamada de estagiária, viu. Até eu ter nome na empresa faz que 1 ano. A gente tinha nomenclaturas diferentes, né? A gente foi tratado como empregado, depois como funcionário, e hoje a gente é reconhecido como colaborador. Então, a nossa Isso. visão de entregar a troca da mão de obra, ela foi mudando. Então, hoje nós entendemos que os profissionais, eles colaboram com os resultados. Lá atrás, tinha uma visão diferente. Só que essa visão colaborativa, ela também tem vindo com uma visão muito imediatista. Eu não quero passar por certos processos. E aí vai a expertise do líder de mostrar que existe esse caminho, que há um time para que seja cumprido e que essas expectativas estejam alinhadas. O que acontece muito, líderes? Vocês não alinham as expectativas. Vocês não buscam entender o que aquela pessoa está visualizando quando ela vem para o seu negócio. Aí, se essas expectativas não estão alinhadas, não vai dar não vai ter uma relação Uhum. duradoura. Então precisa entender, você está vindo por quê? O que te chamou a atenção no meu negócio? E a gente trabalhar essa visão, claro que a gente está com uma geração mais sensível do que nunca, isso é um fato. Nós nunca estivemos tanto tempo, em tão pouco tempo, uma transformação de visão de valor como a gente teve nesses últimos anos. Uhum. Né? Hoje a pessoa quer ganhar bem, ter qualidade de vida, tempo disponível, não quer ser cobrada, não quer ali sofrer um pouco de pressão. Então, assim, tem os extremos também. Sim. Mas quando a gente fala que a gente trabalha com gestão de pessoas, É sobre isso, a né. gente não tem um manual, tá? Não Exato. tem. Mas a gente tem algumas ferramentas e técnicas que a gente consegue Consegue. desenvolver nos líderes para que a gente tenha mais resultados nessa retenção, fazer os bons profissionais realmente ficarem dentro do Ótimo. negócio. E quando a gente fala de liderança, a gente fala também no teu capítulo aqui, quando a gente fala de liderança e autenticidade, o que que você quis trazer com o capítulo? De ser autêntico em que ponto? De você ser verdadeiro, que você trouxe aqui. Sim. Ser verdadeiro: "Olha, já fiz isso, passei por tal fase, lidei dessa forma", ou não? A palavra autenticidade está embutida em outros posicionamentos aí como líder. O que que é Não, para foi você? bem isso que você trouxe. Muitas vezes nós nos encontramos com alguns profissionais que ocupam essas posições e eles passam a viver somente aquele momento. Hoje eu sou líder, hoje eu estou na posição de gerente, hoje eu sou um coordenador. Só que existe uma história para se chegar ali. E essa história, muitas vezes, ela foi envolvida com erros, com tomada de decisões não muito assertivas. Só que isso muitas vezes é mascarado. Ah, Isso entendi. muitas vezes não é disseminado. Olha, eu também fiz isso. Eu também passei por isso. Eu também falhei em algum momento. É o Eu- ser vulnerável. Exatamente. Ele não chegou na posição que ele chegou sendo perfeito, porque ele não foi.
E muitas vezes ele cobra uma perfeição do time, o líder cobra uma entrega excepcional, e ele sabendo que ele passou por processos de desenvolvimento, onde ele descobriu que aquele não era o caminho, que apertar o parafuso daquele jeito não Uhum. trazia o melhor resultado. E quando eu trago nesse capítulo essa liderança autêntica, é ele também ter a sensibilidade de reconhecer que ele também não chega bem todo dia na empresa. E aí ele vai no DDS, ele vai no diário de segurança, às vezes fala, nós temos que deixar o nosso problema lá fora. Hum. Nós precisamos entender que quando a gente adentra a empresa, a gente precisa esquecer. Eu acho tão fantástico quem fala isso. Eu que- Quando ele Queria saber termina, eu como que falo ele assim, faz como é isso. que você faz isso? Me ensina. Porque eu estudo comportamento humano há mais de 15 anos e eu não consegui apertar esse botão de liga e desliga. Porque nós Uhum. somos um ser só, com vários papéis. Papel de mãe, de esposa, de empresária, Ótimo. de profissional, de líder cristã, papéis sociais mesmo dentro da nossa comunidade, mas nós somos a mesma pessoa. Então é impossível você estar com um filho doente, você estar com um problema financeiro, você pisar na porta, bater o ponto na empresa, você transformar. Eu não acredito firmemente. Então, quando eu falei de autenticidade, é eles também terem a sensibilidade de De demonstrarem que em demonstrar isso. muitos momentos ele não está aquela figura inatingível, inabalável. Ele é um ser humano. E a Ótimo. gente se conecta com outro ser humano, a gente não se conecta com um ícone de perfeição. E você fala muito aqui sobre exatamente isso. Quando esse líder ele é autêntico e é vulnerável, ele inspira, ele cria motivo nas pessoas e estabelece esse ambiente de segurança psicológica. E quando você fala muito de estudar sobre questão de perfil e de pessoas, é muito disso também. Dele passar também não só aquelas dificuldades que ele já passou, Mas mas como ele também superou. passar, os acertos, que olha, eu fui por esse caminho e deu certo. Então, orientando para que o time cresça da mesma Junto. forma e junto, né? As nossas experiências, eu falo muito isso. Às vezes a gente acredita que a nossa história, ela não inspira. Mas a história de todas as pessoas, ela nos trazem algo de ensinamento. Algumas te ensinam como não fazer jamais. Eu falo que teve líderes que passou pela minha vida que eles me ensinaram como não tratar as pessoas nunca. E eu aprendi. Eu aprendi como nunca tratar as pessoas de certa forma. Outros me ensinaram o quanto é significativo você ter a possibilidade, porque a função do líder, ele tem uma responsabilidade social muito grande dentro da empresa. E às vezes ele não percebe. Ele é a pessoa capaz de, às vezes, despertar no indivíduo que está com ele, na equipe dele, um sonho que às vezes nem o próprio indivíduo visualiza. Às vezes enxergar talento que nem o colaborador que está ali com ele todo dia consegue ver. Então é uma posição muito louvável. E é uma posição que você escolhe estar. Exato. Você pode ser liderado a vida inteira. Você pode escolher estar recebendo as delegações a vida inteira. Mas quando você vai para a posição de liderança, você escolheu, você disse um sim para aquela responsabilidade. E é uma responsabilidade que envolve não só resultados, envolve carreira, envolve pessoas, envolve famílias. O líder, quando ele percebe essa Exatamente. responsabilidade que ele tem na vida do indivíduo, ele começa a olhar para as pessoas não só mais como números, mas é olhar para uma alma humana e ver que você está diante de outra alma humana, com expectativas, com sonhos, com frustrações, com dificuldades. E essa liderança autêntica é como você bem trouxe. Ah, ó, eu passei por dificuldade, mas a minha resiliência, a minha vontade de chegar onde eu cheguei, o meu desejo de alcançar um sonho foram o combustível para eu superar isso. Exatamente. Mas ele precisa compartilhar que ele viveu tudo isso. Porque às vezes o colaborador chega aqui, a Cida, a gestora disse e daquilo, a coordenadora de RH, ele vai ver o que eu estou mostrando agora. Como que a minha história vai influenciá-lo se ele não conhecê-la? Se eu não falar para Exatamente. ele, falar assim, olha, deixa eu te contar, eu ia para a escola com a minha mochila, não tinha mochila não. Minha mãe era mãe de 6 filhos, eu ia com um saquinho de arroz, meus cadernos ficavam dentro da sacolinha de arroz. Sim. Mas não E foi a situação, não foi a condição que definiu onde eu poderia chegar.
Eu fico me segurando aqui, gente, para não compartilhar, viu, porque eu acho tão importante quando elas falam aqui, que a gente vai lembrando de questões pessoais e de outros amigos também, que até a forma que você fala hoje tem que ser muito também delicado, porque às vezes se você fala isso, dependendo da pessoa, ela acha que você tá, mas né, porque como a gente fala com os pais e com as pessoas que têm mais idade, né, quando a gente vai falar alguma coisa que você fala muito sobre, de repente, vamos ver aqui um assunto, apanhar na infância. Você fala pro seu pai: "Ah, mas, você não morreu", é sempre assim, né, é sempre isso. Mas: "Pai, ó, não é muito assim agora que você cuida das crianças, olha, os pais não fazem mais isso. Ah, mas você morreu? Você não morreu, então pronto. Eu não morri também, apanhei de cinta, não sei o quê". Só que tudo vai Vai mudando. mudando. Mas É mesmo outra assim, a época. gente tem que tomar cuidado ainda e como fala, porque não dá pra você falar isso, falando assim: "Olha, eu não morri", né. Porque realmente, antes você pagava para trabalhar, para você provar que você trabalhava bem. Sim, Era um mercado diferente. Eu, como jornalista, eu fiquei 1 ano ainda trabalhando, mesmo fazendo jornalismo, e pagando minha refeição lá na cantina, que eu falo que a gente mais devia a cantina do que recebia, né. Porque a gente ia para a TV e a cantina da Record eu tinha anotado já lá: "Ó, põe aí no final do mês que vai tudo para a cantina". Só que hoje você não tem como falar isso para uma pessoa, porque o tempo também é outro. Eu acho que primeiro por respeito, porque a época é outra, sim, sim. e porque realmente a gente não tem como comparar, mas a gente realmente não morreu, é o que eu falo. É, É como meu pai dizia: "Não morremos, estamos aqui só que eu acredito que tem que ter equilíbrio, né, o líder ele tem que entender o tempo, não passar a mão na cabeça também, mas também não ir ele para o precisa extremo achando liderar por que". autoridade e Aham, não por autoritarismo. Nós somos liderados por muitos anos por pessoas que não traziam, não eram, elas lideravam através do medo. sim, Hoje a gente tem que aprender a liderar através do respeito. As pessoas fazerem o que elas precisam fazer sem você estar presente. exato. Quantas vezes os líderes só têm resultado se ele está ali acompanhando, do lado, porque ele não gera autoridade, ele não gera o respeito necessário para as pessoas engajarem. E aí eu tenho dentro da minha equipe de mentorados, eu tenho um líder que ele tem de liderança midade. E aí eu achei muito legal que numa dos processos de PDL, ele chegou e falou assim: Cida, deixa eu te falar, na minha época era canivete, era o 38 na cintura e dava tiro pra cima e... Aí ele olhou bem pra dentro do meu olho e falou assim: mas na minha época, né, Cida? Eu falei: então, a gente tá em outra época. É, Se o senhor fizer isso, eu e o senhor vamos ter que responder judicialmente e a gente vai ter um exatamente. grande problema para resolver. A empresa vai ter um grande problema. E outra coisa, quem quer vir para a empresa onde a gente resolve as coisas com um tiro para cima? Exato. Porque o maior marqueteiro das empresas chama-se colaborador. Às vezes ele não quer ficar, ainda impede alguém de vir. Sim, Porque a experiência ruim dele, ele vai multiplicar. Ele vai, com certeza, ele vai multiplicar. Então, ele impede que outras pessoas venham. Então, quando a gente fala de cultura, de uma liderança que, de fato, precisa entender que nós estamos em outro momento. Meus pais me educaram de uma forma. Eu trago os princípios da educação dos meus pais, claro, mas eu não aplico elas na totalidade com os meus filhos. Hoje eu vejo que nós somos mais tolerantes, nós acabamos ouvindo muito mais, que às vezes nós não vimos isso na nossa educação lá atrás. Mas foi super válido, foi essa educação que eu tive que me trouxe até aqui. Mas eu não multiplico ela na totalidade. uhum, Eu pego a essência, o que foi mais significativo, o que minha mãe isso. me trouxe, que de fato me fez ser essa mulher responsável, digna, né, baseada em princípios éticos, morais, um compromisso com a profissão muito grande. Eu pego o que de melhor ela me ensinou. E aí eu multiplico isso para os meus filhos com outro modelo, né? Às vezes Ótimo. um pouco mais sensível, podemos dizer. E dentro das organizações não tem sido diferente. Não é no grito que a gente engaja, não é pelo medo que a gente engaja, não é pelo autoritarismo que a gente engaja, muito pelo contrário, a gente afasta. Sim. Profissionais frustrados, decepcionados produzem menos, bem menos. Profissionais felizes, realizados produzem bem mais. Então é um outro momento. E o que a gente começou na nossa fala. 2025 é um ano que, para a área de gestão de pessoas, a palavra chama-se adaptabilidade. Eu preciso desenvolver novas competências, eu preciso entender que pessoas. Num dos nossos encontros eu brinquei, eu falei assim: vocês acham que o problema do seu colaborador não é seu problema? Não, ele tem que resolver. Eu falei: as bets virou um problema das empresas.
Mesmo não E sei. mesmo não sendo, como é que o problema do seu colaborador não é o seu problema? Se ele se envolve em dívida, ele vai achar que ele está ganhando pouco. Ele gastou o salário dele todinho nos jogos de apostas, lá nas apostas. Exato. Ele vai pedir um adiantamento salarial. Virou um problema seu, virou um problema empresarial. Então, entender de pessoas que as pessoas têm problemas e que esses problemas interferem na produtividade, nos resultados corporativos, é sim um novo momento da liderança. Ele precisa Ótimo. conhecer o que move o colaborador dele. Ele precisa ter essa conexão. Ele precisa entender qual que é o sentido da pessoa levantar todo dia de manhã e ir lá para a empresa dele. Tá indo para quê? Às vezes ele está indo só para comprar uma medicação cara que um filho precisa. O dinheiro dele, às vezes, é só para aquilo. O líder nem Sim. sabe que existe uma criança, às vezes, especial em casa, que o pai precisa pagar fortunas de terapia. Às vezes ele nem sabe qual o motivo real daquele colaborador ir todo dia para aquela empresa. Isso é importante, é ele entender o que está movendo o meu colaborador levantar todo dia. Sim. Porque aí ele passa a ter essa sensibilidade. E o colaborador percebe quando a empresa se preocupa com ele. A gente tá quase caminhando pro fim, eu falo, quando junta as duas mulheres, uma que é jornalista e a outra que é mentora, palestrante, escritora, barra, muita coisa aqui, que depois ela vai falar tudo que eu vou pedir. Você já viu, a gente faz um podcast, vai embora, né? Se o José der 4 horas pra gente aqui, a gente vai embora, né, José? Só que a gente tá quase no final, mas ainda tem muito tempo pra você Ah, responder, porque bacana. eu queria que você trouxesse pra gente também um pouquinho do teu trabalho. Como que é feito o teu trabalho? Quem pode procurar a Cida? Quem pode procurá-la não só para adquirir livro Ah, é. também, que depois a gente vai deixar você que está acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, vamos deixar na descrição aqui todo o contato da Cida, o Instagram também, para você ir lá procurá-la, seja na equipe dela, ela, quem for vai te responder. Enche a caixa dela de mensagem, não fala que foi eu que falei. E aí você coloca lá Às vezes o a gente seu demora para pedido. responder, mas a gente responde. Mas vai vir a resposta. Vai. E aí você adquire teu livro, qualquer coisa entre em contato com a gente aqui também, você vai adquirir. Por quê? Eu acho muito bom, Cida. Tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas livro em coautoria eu nunca vi. Tem pessoas que ainda não conhecem, né? Uhum. Que aqui tá aos poucos sendo conhecido no Brasil e tem sido feito muito isso. Mas eu falo que isso é bom por quê? Porque você tem um pouquinho de cada escritor. E o que você se identifica com um, você pode se identificar ainda mais com o outro, porque Sim. é um tema diferente dentro do mesmo, que a gente está falando de sucesso e dessa transformação toda, da metamorfose, mas ali você vai sendo direcionado para cada capítulo, então isso é muito bom. Já vi diversas pessoas falando aqui, não só escritores, mas leitores. Puxa, é muito legal. A Bienal, que a gente saiu da Bienal recentemente, Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro, muitos leitores procuravam livros assim, porque as pessoas passavam e falavam, eu quero dicas de várias pessoas, não de uma só. Então você vê que até a leitura mudou, até a Sim. forma de leitura das pessoas está sendo tudo muito diferente de antes, que a gente entrava em um único livro. Então, o tempo é outro, mas eu queria que você falasse também, queria não, eu quero que você fale sobre quem pode te procurar, quem pode participar da sua mentoria, da sua palestra, como se atualizar, como viver nesse mundo novo, Cida, que eu vou falar que para mim é um desafio, viu? Porque eu sou das antigas, também quero fazer uma palestra, já participar, para liderança atual, como te É. procurar. Hoje, quando fala de gestão de pessoas, e aí meu pai, há alguns anos, algumas décadas atrás, quando eu já demonstrava esse interesse por gerir pessoas, ele falava assim: Nossa, mas de onde você tirou isso? Porque cuidar de gente dá tanto trabalho. Nossa Senhora, mexer com gente dá trabalho demais. Aí eu brinquei, eu olhei para ele e falei assim: engraçado, né? Eu sou uma filha de 6. Eu faço gestão de conflitos desde que eu me entendo de gente, porque eram 3 camas, nós éramos 6 irmãos, 3 camas. Então, assim, eu já fazia gestão de conflitos desde muito pequena. E eu sou Ótimo. especialista em gestão de conflitos, porque eu vejo que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de se indispor, de se expor até. E quando a gente se torna especialista em gestão de conflitos, a primeira coisa que a gente aprende a lidar é com a exposição. É você defender, falar o que tem que ser feito, né? Falar o que precisa ser dito, se posicionando. E eu tenho ensinado isso aos líderes, e aí eu brinco que eu tiro um pouco da bagagem do RH. Porque o povo joga todas as coisas para as costas do RH. Gente, não é o RH. Quem demite não é a gente. E não é Quem mesmo. demite é o líder, tá? E aí, às vezes, ele não tem coragem de falar para vocês E que joga ele pro que está... RH. Aí ele fala que está reduzindo custo. E aí ele manda passar lá no RH.
Só Então, isso. time do RH, eu tô aqui também para aliviar a nossa barra. Mas como é que chega até a Cida Barbosa, como é que chega até a minha empresa? Nós ajudamos as empresas a se estruturarem com as pessoas, né? Nós fazemos diagnósticos organizacionais, buscamos reestruturar áreas, buscamos estruturar processos, desenvolver equipes. E eu sou a parte de DHO da organização, então eu trabalho com a parte de desenvolvimento humano organizacional. E eu sempre vi que eu preciso trabalhar o topo da pirâmide primeiro. Eu preciso trabalhar com quem multiplica a cultura da empresa. Eu preciso trabalhar com quem vai disseminar os valores da empresa. Uhum. Eu não consigo. Às vezes o líder chama a gente e fala: eu preciso desenvolver um trabalho de produtividade. Você precisa vir aqui para resolver meu problema com produtividade. Mas às vezes não é um problema com a produção em si, com a entrega. É uma desconexão de relacionamento. Eu não gosto de você, aí eu vou trabalhar mais devagar, porque eu sei que se você não atingir sua meta, lá na reunião da diretoria, você pode estar em xeque. E isso, às vezes, o líder nem percebe que ele está sendo boicotado por um comportamento que ele tem que não é bem aceito, algumas delegações que ele traz com ah, muito veemente ali defendendo muitos princípios empresariais. Então, nós buscamos trazer o equilíbrio, interesse organizacional e o interesse de quem colabora com o resultado. Então, nós trabalhamos com o processo de desenvolvimento de áreas de RH, de reestruturação, empresas que já têm as áreas, mas que têm enfrentado dificuldades, ou vem com a síndrome da Gabriela. Uhum. Sempre foi assim, sempre foi feito assim, e aí a gente entra com uma nova visão. Olha, vamos dar mais agilidade aos processos, mais celeridade, mais participação e envolvimento das pessoas nos processos, porque aí elas se sentem pertencem. E aí a gente vai para o desenvolvimento realmente de pessoas, né? Liderança, diretoria. Eu também gosto muito de entrar na empresa e às vezes o dono, né, ou o CEO chega e fala: não, minha equipe precisa ser trabalhada. Não, você pode pegar aí todo mundo para É, desenvolver. todo mundo menos eu. Aí no primeiro diagnóstico que a gente fala, a gente precisa trabalhar primeiro o senhor. Desculpa, mas é aqui Desculpa, que mas começa. precisa começar aqui em cima. Não, mas a gente está com a mentalidade aberta, a gente quer mudar, e aí na primeira ação que eu coloco, uai, mas é preciso isso mesmo? Aí eu falo, tá vendo onde a gente tem que trabalhar? Então, o nosso trabalho hoje vai desde o processo de recrutar o talento até desenvolver os talentos que estão dentro da empresa. A gente trabalha com processo de mentoria de liderança, trabalhamos com sucessões familiares, a gente já teve trabalhos de desenvolver filhos ali para assumir o Olha, legado dos é pais. mesmo, legal. É um negócio muito desafiador, mas é muito prazeroso você trazer a essência de quem sonhou e fazer esse sonho reverberar em quem vai herdar. Você Ótimo. tira a visão de herdeiro, não, agora realmente eu sou um sucessor. Eu vou dar sequência a esse legado. Então a gente faz esse trabalho também. E eu atuo nas esferas tanto privada quanto pública, porque eu vejo a gestão pública com outros olhares. Tem mudado. E esse momento de mudança também está voltado para pessoas. Então hoje nós trabalhamos desde trazer o talento para dentro da empresa até desenvolver quem está lá dentro, preparar quem vai fazer a sucessão do negócio. Trabalhamos tanto com a parte bem processual, que é a estruturação, formulários, documentos, até a parte dessa visão de autodesenvolvimento. Carreira. E aí eu trago para o colaborador também. Falo assim, olha, deixa eu falar, né? Responsabilidade da empresa é sua carreira não, tá? Sua carreira é sua responsabilidade. Ela é sua. Então não espera a empresa pagar um curso para você ir. Não espera a empresa criar um workshop e te convidar. Não, chega na empresa e fala assim, olha, quero ir. Você pode contribuir? Tem atitude, né, responsável com a sua carreira. Então nós trabalhamos essa esfera de mudar essa mentalidade empresarial, fazer essas reestruturações empresariais, mas também trabalhamos a parte do colaborador. Eu estou dentro do negócio para fazer uma melhora para o negócio, mas se o meu colaborador entende que ele é autorresponsável pela carreira dele, eu ganho muito, eu ganho celeridade no meu processo. Eu Ótimo. ganho um parceiro. E a gente tem que entender também, Cida, que ser líder é também fazer escolhas e também as escolhas que não são tão boas, vamos Hum, dizer assim, que é o momento, já passei muito por isso também, você com certeza passou muito mais, né, do teu lado, mas de uma demissão, de afastar, de remanejar as peças, porque até aquele colaborador se sente melhor. E ele até muito bem, melhor aproveitado, é isso? Não sei se meu sim, português sim. foi certo agora, mas Aí muito essa parte bem você. aproveitado, que
estando numa peça, num lugar que ele se desenvolve mais, porque de repente a gente tem muito também líderes, e isso é bom para você já colar lá no trabalho da Cida, que ele acredita que é só contratar e colocar ali e sem verificar qual que é o dom daquela pessoa, qual que é quais as habilidades, os soft skills, hards, enfim. Sim, E toda uma bagagem que às vezes a pessoa tem e ela fica ali num quadrado. E de repente, aquele outro, porque é o comunicador, porque é o que fala tudo, olha, eu sou, porque tudo isso, a gente tem essas dificuldades na empresa também, né, nas empresas. Então ele se coloca nos lugares, ele é o líder, sim. e de repente nem é a pessoa que é a correta para estar Ixi, ali, eu né? tenho um termo que é meu, tá, gente? É uma definição que é minha, que é o profissional galinha e o profissional pato. Boa. Vamos ver o que que é a O galinha, que é o profissional pato. galinha, ele faz um negocinho, nossa, ele canta, Cisco. ele fala, ele cisca, a empresa inteira sabe do que ele fez. Às vezes o profissional pato, ele faz até muito mais, mas ele tá lá quietinho, ele não mostra, ele faz muito mais do que ele foi contratado. Então, assim, gente, mudem a forma de comunicar o que você faz dentro da empresa. Ótimo. Às vezes, esse profissional pato, ele é excepcional, mas a empresa não sabe se ele quer alcançar outro patamar dentro do negócio, se ele tem uma ambição de mudar de cargo. E às vezes ele tem um sofrimento interno, chega uma Isso. hora que ele vai lá no RH e fala assim, eu quero sair. E ele não Vocês sabe não me nem por quê. valorizam. E aí, às vezes, a gente nem consegue reter, porque você não tem naquele momento como trabalhar essa promoção. Mas é importante entender que o líder, ele precisa trabalhar uma visão de competência. Quando a gente fala assim, vamos trazer os profissionais, nós vamos recrutar, você vai selecionar. Porque se você está lá numa linha de produção, você que sabe quais as habilidades que o seu profissional Sim. precisa ter para exercer aquela função. Nós temos toda uma descrição de cargos, com as competências ali muito bem alinhadas, mas o feeling de ver se aquelas expectativas vão estar alinhadas com o que você precisa é do líder. O RH a gente tem técnicas, a gente estuda há muito tempo, a nossa própria vivência, as horas de recrutamento e seleção, nos traz uma bagagem. E o que a gente sempre sugere? Não traga os profissionais porque o seu santo bateu. Exatamente. Porque isso não é justo com a organização. Ela traz, às vezes, posicionamentos muito parciais e começa a haver um senso de justiça dentro da empresa. Então, nós buscamos trabalhar por competência. Então, busquem os profissionais alinhando as competências, né? Qual o perfil ideal para aquela posição? E aí ficou muito na moda que tem que ser bom comunicador. Então, eu preciso de um perfil que é bom comunicador. Aí você fala, mas ele vai fazer o quê? Não, ele vai preencher uma planilha, ele vai ficar no canto lá só tabulando dados. Aí, para quê que você precisa de um bom Às vezes vai ficar comunicador? até desesperado, né? Porque vai ficar falando com a planilha, né? Nossa, Cida, precisa ser bom de relacionamento interpessoal, precisa muito bom de trabalho em equipe. Com quem que ele vai se relacionar? Com quantas áreas ele vai ter interface? Ele vai fazer sinergia? Porque às vezes eu preciso de alguém muito bom tecnicamente, mas ele pode ser mais Exato. introvertido e tá Mais tudo bem, mais focado. focado e tá tudo bem. Eu já falei aqui, Cida, porque eu quero fazer um agradecimento para minha equipe, né? Eu e o José, a gente tá aqui junto, né? Estamos junto misturado aqui. Porque eu falo, junto misturado nem usa mais, né, José? Porque eu falo que ele tá ali na dele e eu falo demais. Então, de vez em quando ele segura, eu já falo, tá dando tempo, vamos lá. Sim, Se fosse eu lá, já tava olhando para trás, a câmera já tinha cortado errado. Por quê, gente? Porque tem o foco, né, Cida? Tem cada para um é bom cada numa um. coisa. E Uhum. não dá também para as empresas, o que tenho visto muito. Pega aquela pessoa que é muito boa naquilo, aí enche ela de coisa. Aí você vai fazer isso, porque ele é bom, então ele vai fazer isso, 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 isso. Pronto, e a pessoa tem um acúmulo de função, e aí é onde ela é boa naquilo, mas ela espana, porque ela faz de tudo. Então, Bom trabalhador sempre trabalha mais. exatamente. Então vamos ser não tão bons trabalhadores, tô brincando, gente. Porque a gente tem que ser bom, mas de repente na sua área, porque você Sim. começa a acumular, porque tem aquilo também, né, Tem a Cida? questão do Você não quer compromisso. falar Tem o gente que é tão não, compromissado o que líder ela não quer falar não também pro chefe. há uma briga muito grande entre comercial, projetos e operação. Trabalhei num segmento de logística, então assim, a parte comercial quer vender. Quer Exatamente. vender, quer faturar, porque a gente tem meta para bater. Aí a operação tá assim, gente, mas não dá conta. Questão de gente que vocês colocaram no projeto aí, não tem jeito. Então sempre há uma divergência ali dentro Sim, dessas implantações, justamente porque há uma visão comercial. A gente consegue sim. alcançar isso, e quem está com o time, quem está lá no chão da fábrica, já começa a falar assim, opa, peraí, não dá, gente, não dá para expandir agora. Então, quando a gente fala do líder ter essa visão
de dimensionar muito bem as atividades, olhar o que as pessoas são capazes de entregar e desafiá-las a entregar cada vez mais. Eu sou mãe de uma criança atípica, né? Eu sou mãe de Uhum. uma Você autista de fala, 5 né, no seu anos. livro. Ele era não verbal até 3 anos de idade. E hoje ele canta. Hoje ele é um cantor, quase. Então, assim, eu tenho aprendido cada vez mais que nós não podemos limitar o ser humano. Nós Ótimo. não temos o poder de limitar o ser humano, mas muito pelo contrário, a gente tem que dar condições, ferramentas para que o ser humano alcance o potencial máximo dele, porque às vezes nem nós sabemos o quanto a gente pode. E o Exato. líder, ele tem essa responsabilidade de encontrar esses talentos e às vezes desenvolver. Tem muitas frases prontas em vários livros, né? Você pegar pessoas comuns e fazer elas se tornarem extraordinárias. E como que você faz isso? É você fazendo com que ela acredite que ela é capaz. Você confiando. Às vezes o líder vê uma pessoa mais caladinha, mais introspectiva, e aí ele começa a não dar desafios. Não, porque fulano só consegue entregar isso. Mas você já desafiou a entregar mais? O que você já sugeriu para que ela fizesse além do que ela faz? Então, assim, é essa visão de poder fazer muito mais, que aí a minha amiga falou muito melhor no outro capítulo aí, fazer muito mais com o que você tem, né? É, e a amiga tá aqui nos bastidores. A gente pode falar que tá nos bastidores? A gente Ela tá pode? aqui, ó, nos bastidores, veio junto, porque essa semana aqui, gente, inclusive, no dia da nossa gravação aqui de podcast, tá tendo lançamento do livro. Então, esse livro aqui que você tá vendo na minha mão, ó, tá sendo lançado Hoje. hoje, daqui a pouquinho. Então, tem uma outra escritora que é amiga da nossa entrevistada, que já tá ali, ó, aguardando também para o lançamento. E aí, no dela que tem mais coisas sobre E isso, aí né? ela vai falar muito melhor, como fazer muito mais com muito menos, né? Ótimo. Você coloca uma frase aqui que a gente está quase encerrando e eu vou pedir para você terminar também com uma mensagem aí depois para quem estiver vendo a gente, mas a sua mensagem vai ser bônus, essa daqui é do livro, você vai dar outra. Mas você fala muito aqui, ó, carrego no peito as cicatrizes da minha coragem e os troféus da minha ousadia. Você sentiu sempre isso, então? Que para você Sempre. estar onde está, teve que ter coragem, teve que ter ousadia? Sim, eu venho de uma cidade, como a gente falou, muito pequena, que tem uma cultura enraizada de que você nasce, cresce, né, tem a maior fonte de renda é a prefeitura municipal, então você passa no concurso público, casa e segue a vida que é o que é de costume da cidade. E eu fui quebrando com um monte de rompendo com um monte de paradigmas que tinha. Tanto que em 2019, eu sou casada há 20 anos, e meu marido sempre trabalhou fora, em outras cidades. Uhum. Em 2019, quem foi para fora foi eu. E eu deixei o marido e o filho de 5 anos na cidade, e eu vim para o interior de São Paulo, fiquei aqui próximo a Jundiaí. E isso para a cidade já foi assim, nossa, como que a pessoa larga a família, né? Como que a pessoa vai embora, assim? Eu recebi uma promoção a nível corporativo, na empresa em que eu trabalhava, e era um sonho de carreira poder conduzir uma área de treinamento e desenvolvimento a nível Brasil, da empresa em que eu atuava na época. E eu fiquei assim, em êxtase, tipo, a minha chance chegou. E eu, com 13 anos de serviço público, 13 anos concursada, eu exonerei meu cargo, porque aquilo já não me satisfazia mais. Eu pensava, gente, se eu sou boa no que eu faço, se eu contribuo com a minha cidade, eu acredito que eu consigo contribuir com muito mais gente. E aí foi quando eu fui para o norte do país, em 2012, se eu não me engano. E aí eu fui desbravar, né? Cheguei lá numa cidade de 500 mil de habitantes, que ninguém me conhecia, ninguém sabia de onde que eu vinha, com um currículo que tinha 10 anos de serviço público. E eu tive a oportunidade de ter uma gestora, a Ciene, que olhou para mim e não viu técnica, ela viu vontade de crescer. Porque Ótimo. naquele time de entrevistadas tinha gente muito melhor do que eu, mas tinha muito melhor do Exatamente. que eu. Mas eu tinha uma coisa que às vezes eu acredito que as outras candidatas não tinham. O brilho no olho quando eu falo do meu trabalho. Eu só falei para ela assim, me dê uma oportunidade. E essa pessoa que acreditou em mim, essa pessoa que me abriu essa porta, hoje eu honro todas as barreiras que ela enfrentou, porque ela também teve que trabalhar muito para me ensinar. Porque ela poderia ter trago alguém muito Exatamente. melhor, que já ia fazer as coisas, mas não, ela trabalhou muito para que eu estivesse lá. Então hoje eu honro todo o esforço que ela teve por me dar a oportunidade e demonstrar para as pessoas que você pode o que você quiser, desde que você pague o preço de chegar onde você quer. Então a minha coragem de exonerar um cargo público,
que era a minha segurança, a coragem de deixar minha família para trás por um tempo para ir para uma promoção, para uma cidade nova, a coragem de ser uma mulher forte, independente, uma mulher de atitude, Uhum. você ser pessoa que está dentro de um universo masculino muito intenso. Trabalhei em logística, grupo de concessionárias, no agronegócio, então um universo muito masculino onde você precisa ter um posicionamento. E aí por isso que eu escolhi falar de autenticidade. Você construir um respeito dentro de um universo muito masculino e ser olhada como uma referência. Então, isso é o que eu trouxe na minha frase. Então, eu carrego no peito a cicatriz da minha coragem, porque eu sou muito julgada até hoje. Sou muito apontada. Olha, ela quer ser o que não é. Não, eu quero ser o que eu nasci para ser. Muito bom. Leve esse Eu tapa na cara quero de com ser luva o de que eu pelica. nasci para ser. Eu fui escolhida para isso. Eu fui desenhada e preparada para isso. Só que tudo tem um preço. Então, o que eu Exatamente. trago nessa frase é: eu carrego a cicatriz da minha coragem, mas os troféus da minha ousadia. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que conhecem a minha trajetória, hoje eu estar aqui em São Paulo, eu recebi muitas mensagens de vibração, de reconhecer, olha, você é nosso orgulho, a gente está muito feliz, a gente se sente representado por você. Sim, Então, assim, esses são os troféus da minha ousadia. Mas as sim. cicatrizes da coragem, elas existem também. E nas minhas costas é tatuado, eu carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Olha só. Porque é difícil você ser você numa sociedade onde ela é cheia de padrão. Então, eu agradeço muito hoje. Eu só estou aqui porque eu tenho uma rede de apoio fantástica. Minhas cunhadas, minha mãe, meus pais, meus irmãos, padrinhos dos meus filhos, os meus pares de trabalho que seguram as broncas quando eu estou viajando para que eu consiga estar nos eventos. Então, assim, eu não cheguei aqui sozinha. Ótimo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E eu quero aproveitar, já que a gente tá quase no fim, que eu já não, quase não vai me dar frase de bônus, nem vou pedir. Eu vou querer que você agora, dentro dessa frase, fale isso. Porque a gente tá falando muito de líder, e é bom porque eu já vou dar esse gancho. É de ter essa rede de apoio também, né? Porque Sim, todo líder, ele também, ele tem a sua casa, ele tem a sua família, ele tem o seu lar, e se ele não tiver, como a gente disse aqui, essa estrutura, essa base, não tem como ele ir para lá, para o campo de batalha que a gente chama, sim. sem esse apoio. Então, o que que você acredita agora, ao invés da sua frase então ser no campo ali do trabalho, passa então essa sua mensagem para o líder, para esse lado do comportamental, da família, do que ele precisa então hoje. E o que você teve para estar aqui, chegar até aqui, o que que você acredita para que essas pessoas tenham essa base e essa força para dar continuidade a tudo, aos projetos que eles têm? A primeira coisa é você encontrar sentido no que você faz. Hoje eu trabalho mais de 16 horas por dia, mãe atípica, mãe de um adolescente de 16 anos e uma rotina de trabalho muito puxada. E eu aprendi a ter tempo de qualidade. Às vezes eu me Ótimo. cobrava muito porque eu não estava presente com os meus filhos. Eu não vi o meu filho mais velho nadar a primeira vez. Quem viu foi minha irmã. Eu não vi algumas apresentações da escola dele porque o compromisso profissional não me deixava. Aí me veio uma criança atípica para me mostrar que não é a quantidade, mas é a qualidade no que você se dispõe a fazer. Então, o líder, ele entender que quando ele está com os filhos dele, ele tem que estar com os filhos dele. Quando você estiver com a sua esposa, com seu cônjuge, com seu marido, seu parceiro, sua parceira, esteja de fato com eles. Né? Esteja de fato presente. Então, para que a gente consiga alcançar uma carreira de sucesso, você precisa ser um indivíduo que se sente merecedor desse sucesso. As pessoas ao nosso redor pagam um preço alto por isso. Elas Ótimo. pagam. Só que se elas sonham junto com vocês, elas também se realizam junto com você. Né? Então, meus filhos estão vibrando em casa, o meu marido já me mandou várias mensagens, muito feliz. O primeiro título é o meu, eu falei, mas é lógico que é o seu, né? E ter esse equilíbrio de se realizar enquanto ser humano. Às vezes eu vou fazer mentoria e eu pergunto, qual a última vez que você fez uma coisa que você gosta muito? Cida, nem sei. E às vezes o que você gosta muito, sabe o que que é? Pescar. Tocar viola com o avô que toca viola. É sentar na varanda. Sim. Na E aí rede você, preguiçosa para deitar? e aí você vê um cara de 30 anos de profissão na sua frente, emocionado porque
ele não tem feito o que ele gosta de fazer. Aí eu olho para ele e falo, você só vai ser o melhor líder quando você conseguir ser a melhor pessoa, primeiro, para você. É se olhar com carinho, com respeito, é se olhar com amor e entender que eu preciso ter um tempo também de qualidade para mim, né? Cuidar de mim. A gente só oferece o que tem. Se você está vazio, rancoroso, doente, o que você vai oferecer? Então, primeiro, cuidem-se, né? Valorizem a qualidade de vida, momentos prazerosos, porque quanto mais você se enche daquilo que te dá prazer, mais você transborda. Então, acho que isso me trouxe aqui. É a Cida poder jogar beach tênis, às vezes, no final de semana, e quem fica com as crianças? O marido. E tá tudo bem. Eu passo um dia na cidade da minha amiga, que inclusive está aqui, a gente vai para a cidade vizinha, passar um dia numa competição, porque ele entende que é importante para mim enquanto mulher, como esportista, como atleta, me buscar realizar em outras áreas para que eu chegue na segunda-feira e chegue com os líderes e falar, pelo amor de Deus, vamos embora. Bora que nós temos que pôr esse trem para funcionar. Com a energia que eu preciso para influenciar positivamente as Sim. pessoas, né? Então, acho que é isso, né? E vocês já viram aí, né, que esse trem aí é porque ela não é daqui, né? A gente nem falou, a gente falou nos bastidores, porque esse trem que ela tá falando aqui é porque você veio de Minas. De É Minas isso? Gerais, Que aham. lugar, que região que é? Como é que Eu chama? De sou onde de é? Cachoeira Dourada. Cachoeira Dourada. Fica De onde você tá hoje, onde você mora Isso, a minha hoje. base é lá. Cachoeira Dourada. Ela fica na pontal do Triângulo Mineiro, ali bem na pontinha, divisa com Goiás. A cidade de referência é Uberlândia, né? Eu tô a 200... Uberlândia. Uberlândia. E ela tá ali próximo e você já viu, né? Que quando ela fala que esse trem aqui que não tá dando certo, você que é líder que tá com um trem que não tá dando certo, então você precisa assim entrar em contato. Cida, eu quero te agradecer muito. Eu queria Eu tô muito ficar muito mais feliz. tempo, mas a gente já tá quase estourando aqui Eu nosso acho que ali o tempo. produtor tá assim, eu vou cortar o microfone delas. Deixa eu desligar o microfone desse trem aqui que tá, né? Que senão elas não param Não duas de para. falar. Mas é isso, é gostoso. Quando a gente tá aqui, eu falo para os escritores, eu quero mais é que vocês falem mesmo, porque se vocês não falarem, a gente deixa mais tempo. Mas eu quero que vocês tragam, porque essa é a realidade. A gente falou aqui sobre coragem, a gente falou sobre ousadia, a gente falou sobre autenticidade. Nós falamos aqui de muitos assuntos dentro de que é sucesso. Porque quando a gente fala, Cida, sobre sucesso, líder com sucesso, tudo isso, muita gente ainda acredita. Eu sempre falo em diversos livros que eu entrevisto aqui, as pessoas ainda acreditam que é dinheiro. Quando fala financeiro. sucesso, é só financeiro. Não, isso é consequência, é uma ferramenta, isso é automático. Ou às vezes tem gente que não quer isso. O sucesso é bem diferente. E para você chegar a esse ponto aqui, eu só entrevistei uma delas, um dos escritores. Imagine todo o conteúdo desse livro, o que você não vai aprender sobre sucesso. Então, realmente tem que transformar. É uma metamorfose e é algo que às vezes dói, viu? Porque metamorfose não é só, olha, nasci, pronto e tô assim. Não. É o que você falou. Você falou da Gabriela, não vai ter empresa que vai ser eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Então, não. É uma transformação mesmo. Então, eu quero muito te desejar ainda mais sucesso agora, Amém. porque você já tem feito muitas famílias crescerem, porque quando cresce o líder, cresce sua família, sua casa. Então, que Deus possa continuar te abençoando, que você tenha muito sucesso. E agora, com o livro, com o podcast, cresça ainda mais. Eu falo aqui, voem muito. Viu? Vamos juntos, né? Eu falei isso no grupo do projeto, falei assim, que a gente possa ir juntos. Sim. É porque quando eu vendo a obra, eu estou vendendo mais 25 profissionais. Exato. Eu estou colocando na mão de uma pessoa que não conhece a Pamela, que não conhece os profissionais que estão aí dentro, a oportunidade de ter o contato com eles. Exato. Então eu achei fantástico essa obra em coautoria, porque traz muito desse novo momento. Sozinho você vai até mais rápido. Exato. Mas junto você vai muito mais longe, né? Então, acho que é isso que essa obra traz, a possibilidade de todo mundo se apoiar, se ajudar e a gente consiga chegar cada vez mais longe, vendendo de fato as nossas verdades. Né? Porque o que está aí são as coisas que nós acreditamos e que são validadas porque nós chegamos até aqui. Até aqui. Quero te agradecer muito em nome do Rogério Vale e da Raquel Medeiros, que são os nossos diretores da editora Chave Mestra. Quero convidá-la a voltar quando estiver em São Paulo. Certeza. Volte, venha gravar mais, porque a gente tem muitos outros episódios. Hoje não dá mais tempo, mas pode ter certeza, a gente
marca outro episódio aqui com ela. E eu quero te agradecer e que você realmente, quando passar por esse corredor aqui, porque aqui atrás da gente, a gente tá no estúdio, gente, mas logo ali a gente tá num complexo aqui, ó, em que tem o nosso CM Hall, em que daqui a pouquinho elas vão estar lá. Elas, que eu falo que as meninas estão aqui, mas os escritores também. Então, eles vão passar por ali num corredor lindo. Vamos comemorar muito esse dia. Então, sucesso com esse lançamento. Parabéns, Para viu? nós todos, né? Muito obrigada por poder fazer parte dessa obra, né? Eu que agradeço. E vamos embora, porque se deixar a gente fica aqui, porque só sucesso a gente vai falando mesmo. Quer adquirir seu livro? Metamorfose para o Sucesso? Entre em contato com a Cida Barbosa. Ela que vai entrar, ela que também pode, peraí, deixa eu virar aqui para rapidinho falar o nome do capítulo. Ela que pode mandar, enviar para você depois o livro, tem todo o conteúdo, pode falar também melhor para você sobre mentoria, palestra e tudo mais. Cida Barbosa, capítulo 5. Autenticidade, sua marca como líder. Então, adquire seu livro e pega esse episódio aqui, ó, e manda para todo mundo, mas manda para muita gente, porque tem muita gente que ainda não sabe o que é sucesso, precisa aprender com ela e com todos nós. Então, manda esse conteúdo e se for para você, volta lá, assiste de novo, vem anotando e aprenda ainda mais. Eu espero você no nosso próximo episódio aqui do Chave Mestra Podcast. Até lá.